Fala, minha família, e agora a gente vai reagir aqui ao vídeo Como o Brasil Desacreditado Conquistou o Penta. Esse vídeo é do canal aqui, ó, Gol Perdido. O link original vai estar aqui na descrição. E vamos lá, você que está chegando aqui no canal agora, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta o próximo vídeo que você quer ver um react aqui ou que a gente produza, beleza? Então vamos lá assistir o vídeo, né? Eu já sei algumas coisas porque eu acompanhei muita coisa em documentário sobre a seleção brasileira de 2002 e sobre o ciclo. Então vamos ver o que é que tem de bom aí nesse documentário do Gol Perdido, nesse mini doc. Beleza? 3, 2, 1, É vamos! claro que, se tratando de Copa do Mundo, o Brasil sempre entra como favorito, mas no caso de 2002 era impossível dizer que o país estava confiante. Ao longo dos 4 anos, a seleção teve 3 treinadores, treinadores, é. 109 jogadores diferentes e inúmeros vexames. Às vezes, um ciclo perfeito com resultados impecáveis nas eliminatórias pode acabar em fracasso graças a um único erro, mas por vezes o contrário também pode acontecer. 4 anos conturbados, um time que entra desacreditado, mas que decide jogar aqueles 7 jogos como se fossem os últimos de suas vidas. E foi assim que a seleção brasileira conquistou o Penta. O que define o ciclo é se vai ganhar a Copa ou não para a seleção brasileira. A final da Copa de 98 é talvez um dos momentos mais traumáticos da seleção. Defendendo o título de campeão mundial contra a França, o Brasil foi derrotado por 3-0 na final. Mesmo com toda a sua história, não era possível segurar Zagallo no cargo. A CBF resolveu contratar o que havia de melhor e mais moderno no mercado. O Pofechô já tinha conquistado títulos no Bragantino, Palmeiras, Santos e Corinthians, e era sem dúvidas o melhor treinador do Brasil. Nos primeiros 6 meses, Luxemburgo dividiu as atenções da seleção com o próprio Corinthians, comandando os dois ao mesmo tempo, mas em 99 decidiu focar de vez na seleção, com o primeiro grande teste pela frente, a Copa América. Essa foi a primeira competição de um jovem que ainda vai aparecer muito aqui nesse vídeo. O destaque do Grêmio, Ronaldinho Gaúcho. Detalhe, esse foi o primeiro jogo de Ronaldinho Gaúcho pela seleção brasileira, velho. Na primeira fase, o Brasil venceu por 7-0 a Venezuela. No segundo jogo, o México por 2-1. E para fechar a fase de grupos, 1-0 contra o Chile. Chegou o mata-mata e pela frente nas quartas um clássico contra a Argentina. Com gols de Rivaldo e Ronaldo, a seleção do Lucha ganhou por 2-1. O México foi a vítima de novo nas semis. E não tem jeito. Esse era o campeonato da dupla Rivaldo e Ronaldo. O Brasil atropelou o Uruguai na final, vencendo por 3-0 e conquistando o título. Segundo Luxemburgo, ali se iniciava a era do profissionalismo na seleção e não mais do amor à amarelinha como acontecia com Zagallo. Mesmo assim, as ideias inovadoras não foram suficientes para dar tranquilidade nas eliminatórias. Na estreia contra a Colômbia, empatou por 0-0 em Bogotá. As críticas aumentaram na quarta rodada, quando empatou em 1-1 contra o Uruguai no Maracanã, e pioraram ainda mais no jogo seguinte, ao ser derrotado pelo Paraguai por 2-1. Em seguida, a seleção perdeu por 3-0 para o Chile em Santiago, colocando ainda mais pressão no treinador. O ataque era o que mais preocupava. Nos últimos 7 jogos das eliminatórias, nenhum dos centroavantes conseguiu balançar as redes, e Lucha se viu obrigado a convocar um velho conhecido, o baixinho Romário. Os dois não se gostavam, e todo mundo sabia disso. Algumas semanas antes, o treinador anunciou a convocação para as Olimpíadas de Sydney e deixou o centroavante de fora. E Romário queria muito estar na equipe olímpica, sendo um dos jogadores com mais de 23 anos, porque seu sonho era conquistar a medalha de ouro. Mesmo assim, teve que deixar o orgulho de lado e foi obrigado a convocar o baixo para melhorar a situação. Com 3 gols de Romário, a seleção goleou a Bolívia, dando uma leve tranquilidade. Nas Olimpíadas deu tudo errado. Mesmo com Ronaldinho e Alex na equipe, nada fluiu. O Brasil perdeu para a África do Sul, enquanto no jogo das quartas contra Camarões teve um dos seus piores desempenhos. Foi para a prorrogação e os africanos saíram com a classificação graças à regra do gol de ouro e com 2 jogadores a menos em campo. E Luxemburgo não podia mais continuar no... Tem um trecho que o Ronaldinho explica que eles não entenderam muito bem, que ele falou assim, eles pegaram a bola, botaram no meio campo e tipo, acabou? É isso?
já acabou o jogo, a gente não tem chance, porque tinham duas regras naquela época, era gol de ouro e gol de prata, né? O gol de ouro, quando você fazia o gol na prorrogação, terminava, acabou, e o gol de prata, quem vencesse o primeiro tempo da prorrogação era o vencedor da partida, não tinha o segundo tempo da prorrogação. E se ficasse 0-0, logicamente ia para o segundo tempo e, posteriormente, pênaltis. Cargo, a eliminação na Copa das Confederações de 99 contra o México, a má fase nas eliminatórias e principalmente a derrota nas Olimpíadas foram cruciais. Para seu lugar, a CBF decidiu voltar um pouco atrás nessa história de modernização e trouxe um treinador casca-grossa, o ex-goleiro Emerson Leão, conhecido acima de tudo por ser um cara bem explosivo. A filosofia era priorizar jogadores que atuavam no futebol brasileiro. Essa ideia resultou em algumas convocações bem bizarras, como por exemplo o volante Leomar do Sport, que entrou em campo com a abraçadeira de capitão. E se tu tá se perguntando quem é Leomar, é esse exatamente o ponto. Com a bagunça fora de campo, os resultados acompanharam. Perdeu para o Equador em Quito, empatou com o Peru em casa e foi vaiado dentro do Morumbi num jogo contra a Colômbia, onde o gol da vitória só saiu aos 40 do segundo tempo. Olha só a torcida como está irritada, irritadíssima, começa a jogar fora as bandeiras que receberam antes do jogo. Na metade de 2001, o Brasil foi até o Japão para disputar a Copa das Confederações. Em má fase, a seleção perdeu para a Austrália na disputa de terceiro lugar e Emerson Leão foi demitido ainda em território japonês, dentro do aeroporto, após 8 meses no cargo. A menos de um ano da Copa, assumir a seleção era como receber uma bomba na porta de sua casa. Estamos falando de 3 vexames em sequência. O único louco bastante era um simpático senhor de bigode do interior do Rio Grande do Sul, especialista em ganhar títulos. Luiz Felipe Scolari, ou Felipão, campeão da Libertadores, Brasileirão e tudo que é possível. Pela frente, haveria a Copa América de 2001 na Colômbia. Depois de avançar na fase de grupos, o Brasil teria como adversário das quartas a seleção de Honduras. A bola rolou e o lateral Belete marcou contra aos 57. Depois, o volante Emerson foi expulso e o atacante Saul Martínez marcou o segundo para adicionar mais um vexame na lista. A humilhação foi tanta que a dúvida ela não era se o Brasil seria penta, e sim se conseguiria se classificar para a Copa. Exatamente. Depois de mais resultados ruins nas eliminatórias, com derrota para a Argentina e para a Bolívia, chegamos até a última rodada sem ter a vaga garantida. Mas venceu a Venezuela por 3-0 no Maranhão com 2 gols do centroavante Luizão. O Brasil carimbou o passaporte para o Japão e para a Coreia do Sul, mas foi sofrido. Vale dizer, com uma diferença de apenas 3 pontos da Colômbia, que estava fora da zona de classificação. Mesmo sem a confiança do país, mesmo com 4 vexames pré-Copa, chegou a hora da convocação. Goleiros Marcos, Dida e Rogério Ceni. Laterais eram Belete e Cafu. Já na esquerda, Júnior e Roberto Carlos. A lista da zaga era composta por Lúcio, Roque Júnior, Anderson Polka. O meio tinha nomes como Edmilson, Kleberson, Gilberto Silva, Vampeta, Juninho Paulista, Ricardinho e Kaká. Já o ataque era absurdo. Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Denilson, Edilson, Luizão e para fechar, ele, Ronaldo, o Fenômeno. Felipão deixou de fora Romário, que mesmo aos 36 anos ainda jogava em alto nível. E aí, agora, talvez eu vou te surpreender. Um nome chamado com muitas dúvidas foi simplesmente Ronaldo Fenômeno. Sim, depois da situação da final da Copa de 98, o centroavante precisou passar por uma cirurgia no joelho e não pôde jogar futebol por quase 2 anos. Praticamente não jogou as eliminatórias. Mesmo assim, Felipão confiou em seu potencial e assim foi montado a família Scolari. No dia 3 de junho de 2002 começou a trajetória do Brasil em território asiático contra a Turquia. A seleção começou esse jogo pra cima, com boas chances. Ronaldinho quase meteu um golaço antológico aos 6 minutos. Aos 19, foi a vez do jogador turco quase meter um gol olímpico. Ainda no primeiro tempo, em bela jogada do Ronaldo, Rivaldo cabeceou, mas o goleirão Rusto conseguiu fazer a defesa. Aos 41 acontece um lance bem interessante. Ronaldo toca no Rivaldo e espera um passe do camisa 10 na ultrapassagem, mas Rivaldo chuta.
O goleiro deixa escapar, o R9 até tenta chegar na bola, mas não consegue. O curioso é que veremos um lance muito parecido com esse lá no jogo final. Nos acréscimos, Ronaldinho saiu cara a cara e mais uma vez o goleiro turco cresceu. No último lance do primeiro tempo, a Turquia abriu o placar com Hasan Şaş, depois de um lançamento milimétrico. 1-0. Da Turquia! A confiança que já não era grande fica menor ainda. Começar essa Copa com uma derrota seria um desastre, mas no segundo tempo começou a brilhar a estrela daqueles que seriam os craques dessa competição. Aos 4 minutos, o R9 perde uma grande chance, mas logo em seguida, Rivaldo cruza na área e encontra Ronaldo, que completa pro gol com um voleio com cara de voadora. 1-1. Literalmente se joga na bola. É do Brasil! A seleção do Felipão continua criando oportunidades. Aos 14, Lúcio tem a chance de virar o placar. Depois de tentar, o Brasil conseguiu virar o jogo graças ao Luizão. Os zagueiros turcos puxam a camisa dele, mas ele mantém o equilíbrio até chegar na entrada da área e cair exatamente onde precisava para cavar um pênalti. E vamos ser sinceros, não foi dentro da área não, pô. Mas Rivaldo cobrou e garantiu os primeiros 3 pontos, muito importantes. Beleza, mas só uma pausa para mostrar essa lambreta de costas que o jogador turco deu no Roberto Carlos. Vale dizer que a aposta na lealdade do grupo foi a grande marca. É o caso do Luizão, que estava sem clube e assinou um contrato de 6 meses com o Grêmio, só para poder jogar a competição. Pela frente, na segunda rodada, o adversário era a China, a seleção mais fraca do grupo. Então o Brasil entrou a campo com praticamente o mesmo time da primeira rodada. Marcos no gol, Lúcio e Roque Júnior na zaga, Cafu na direita, Roberto Carlos na esquerda, Gilberto Silva no meio e Anderson Polga no lugar do Edmilson. Juninho Paulista de um lado, Ronaldinho do outro, Rivaldo centralizado e Ronaldo na frente. Aos 15 minutos, já Roberto Carlos abriu o placar com daqueles golaços de falta. Rivaldo marcou o segundo com um cruzamento de Ronaldinho. O próprio Gaúcho marcou o terceiro de pênalti. No segundo tempo, o Brasil deu uma pisada no freio, mas ainda deu para marcar o quarto com o fenômeno depois de cruzamento do Cafu. O último jogo era contra a Costa Rica e a seleção do Filipão precisava vencer ou empatar para garantir a primeira posição do grupo. Logo no começo, o R9 marcou 2 vezes. Depois disso, o Brasil relaxou e os costarriquenhos tiveram algumas chances com direito a esse gol perdido, meu Deus do céu, do camisa 10. Mas aos 38, Edmilson, em uma bela puxeta, marca o 3-0. Porém, os caras não desistiram, marcaram 2 vezes em sequência e chegaram ao 3-2. Até que Rivaldo e Júnior acabaram com o sonho da Costa Rica. Marcaram o 5-2. Brasa passou em primeiro e Turquia em segundo. A seleção terminou a fase de grupos com 3 vitórias e jogando o melhor futebol dos últimos 4 anos. Com alguns grandes rivais caindo na fase de grupos, começava a se criar um clima favorável. França, nosso principal carrasco, e Uruguai caíram em um grupo com Senegal e Dinamarca. O Portugal de Figo caiu para os Estados Unidos e a Coreia do Sul, enquanto a Argentina, que possuía uma baita equipe com Crespo, Veron, Simeone, Batistuta, Zanetti, foi eliminada de um grupo com Suécia, Inglaterra e Nigéria. Agora no mata-mata, o Brasil pegaria a Bélgica, que a de 2002 era bem diferente da de 2018. Ainda não existia o mito da talentosa geração belga, e aquele era um time bem mais modesto. A maioria... Agora, galera, vou deixar só um comentário aqui rapidinho de 30 segundos. Se vocês curtem camisas da seleção brasileira antigas, como essa de 2002, a de 98, ou camisas lendárias como a de Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo, Ibra, Messi, entre outros craques, entra aqui no link que tá na descrição do vídeo da GoBox, beleza? Que se vocês entrarem lá e usarem meu cupom VGR10, vocês vão ganhar 10% de desconto em qualquer kit que vocês comprarem. Então, a temática deles, a proposta na realidade da GoBox é você comprar a sua e não saber que camisa vai vir.
E essa que é a pegada, porque é muito interessante. Você pode receber uma camisa do Manchester de Cristiano Ronaldo, uma camisa da Seleção Brasileira de Ronaldo, ou da Inter de Adriano. Então é uma parada assim muito maneira. Eu desafio vocês a comprarem uma Gobox e vocês não se apaixonarem, que é bizarro. Pra quem gosta de camisa de time, Gobox, beleza? Vamos lá, voltar pro vídeo. A maioria dos atletas atuava na Liga Belga, em times como o Clube Bruges, Genk e Anderlecht. Os principais nomes eram Mark Hilmots, meio-campista que jogava no Schalke 04, e o zagueiro Daniel Van Buiten, jogador do Olympique de Marseille. Mesmo assim, foi um dos jogos mais tensos daquele Mundial. Com 34 segundos do primeiro susto, o goleiro Marcos quase toma um gol de cobertura por pura desatenção. A primeira grande oportunidade da amarelinha veio com a jogada do Ronaldinho para a R9, que chutou para fora. E o jogo continuou lá e cá. A Bélgica era um perigo. Aos 35 minutos, Hilmots marcou de cabeça. E às vezes, um time pra ser campeão, ele também precisa de um pouco de sorte, né? E também de uma ajudinha, né? Por que não? O juiz anulou o gol por falta do jogador belga no zagueiro Roque Júnior. Uma decisão bem questionável. Os belgas continuaram criando no segundo tempo e deram muito trabalho para o goleiro Marcos. O brasileiro teve que fazer várias belas defesas, mas ainda bem que o Brasa tinha dois craques lá na frente. Rivaldo recebeu na entrada da área, dominou com o peito e girou o corpo para dar um chute certeiro e marcar um golaço. Número 10, o gol da individualidade, na sorte que a bola bateu no pé do zagueiro. Na minha concepção, o gol do Brasil mais bonito daquela Copa, por tudo que envolveu. Jogo difícil, oitavas, gol decisivo e um belo gol, um nível de complexidade absurdo no lance, porque o Rivaldo domina fora da área, de costas pro gol e mesmo assim faz um lance magnífico. Aos 27 a Bélgica teve a chance do empate, mas Marcos cresceu e a pressão continuava, os caras não tava pra brincadeira não, mas no finalzinho da partida, aos 42, em jogada de Kleberson, Ronaldo só empurrou pra dentro e conseguiu marcar o segundo. 2-0 pro Brasil e classificado pras quartas. Com um sufoco inimaginável, mas digno de Copa do Mundo. Pelas oitavas também ficou um grande rival, a Itália de Buffon, Cannavaro, Maldini, Totti, Del Piero. Caiu para a Coreia do Sul. Não é loucura dizer que ali estava sendo eliminada uma das grandes favoritas para essa edição. O adversário das quartas prometia ser ainda mais difícil. Estamos falando da Inglaterra de David Beckham, ou pro Galvão, a Inglaterra de Joe Cole. Joe Cole, esse é muito bom jogador. Joe Cole, esse é ótimo jogador. Trouxe pro meio, tentou, ainda ele bateu uma bomba. Foi ele que fez o gol contra o Brasil, foi ele ou foi o tem fama e o Joe Cole joga a bola. Baixa normalmente com o João. Que toque do Cole. Mas antes de eu te contar como foi o restante dessa história, se você tá gostando desse vídeo e também gostou de outros vídeos que a gente postou aqui no canal, se inscreve aí, que é um bom sinal pra gente começar a criar mais ainda esse tipo de conteúdo. Inglaterra havia vencido a Argentina e eliminado a Dinamarca. Os ingleses possuíam uma baita equipe com Ferdinand na zaga, Scholes e Beckham no meio e Michael Owen, o atual bola de ouro, era o atacante. A base daquela seleção era formada por jogadores do Manchester United de Ferguson, multicampeão na Europa, e também do Arsenal, outro clube que reinava na liga inglesa. E se essa era a competição de Ronaldo Fenômeno, nesse jogo pela primeira e pela única vez passou em branco. Quem assumiu a responsabilidade foram os outros R's do elenco, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Como sempre, o Brasil começou com bastante intensidade no ataque, mas nem sempre a defesa da seleção conseguia acompanhar o mesmo nível. O Felipão usou 3 zagueiros, Edmilson, Lúcio e Roque Júnior. Não é tradicional da seleção usar essa formação, mas foi a solução encontrada para usar as habilidades ofensivas de Cafu e Roberto Carlos, ao mesmo tempo em que garantia uma boa cobertura lá atrás. Até que aos 22 minutos, Lúcio falhou e deixou a bola escapar nos pés de Michael Owen, que com facilidade tirou o goleiro Marcos da jogada e abriu o placar para os ingleses. Mas o dia especial de Ronaldinho começaria logo em seguida. Pegou a bola do meio campo, quase derrubou o inglês com uma pedalada e encontrou o Rivaldo livre, entrando na área, que bateu de primeira para empatar o jogo. 1-1. No segundo tempo acontece um dos lances mais mágicos, que até hoje gera discussão. Paul Scholes faz falta em Kleberson à direita do campo,
bem distante da pequena área. Deixa Os aí sua jogadores opinião. brasileiros tentam fazer a cobrança rápido, mas o juiz manda parar e pede para que a bem. falta seja batida do local correto. O juizão nem imagina que ele pode ter dado a classificação pro Brasa nesse momento. Ronaldinho vai pra cobrança. Todos os jogadores do Brasil e Inglaterra dentro da área esperando um cruzamento. Inclusive Cara, o goleiro eu não lembro se é Simon, que Anderson fica um Polga pouco que fala, adiantado "Ó, gol, esperando gol, o gol." chuveirinho. Mas aí é que o bruxo faz suas bruxarias. Um chute que era pra ser um cruzamento ou um cruzamento que era pra ser um chute, não importa. O gaúcho de 22 anos encobre completamente o goleiro inglês foi e a perfeito, bola cara. morre dentro da rede. Muita gente discute até hoje se aquele gol foi de propósito ou se o gaúcho deu muita sorte. Mas segundo o próprio, a intenção sempre foi marcar o gol. Inclusive, Ele já não vai tinha negar, reparado pô. nessa característica do Simon de sempre dar uns passinhos à frente. E esse gol também, já que tá passando ele, foi de propósito ou você sabia? Alguém chegou nos bastidores, nas preleções e falou, ele dá um passinho pra frente. Um vídeo, esperando eu pra- acho que é Anderson Polga. Tem uma parte do vídeo que mostra o Anderson Polga falando, ó, tá adiantado, ó o gol, ó o gol, ó o gol. E Ronaldinho cobre e faz o gol. cruzamento. Aí o Cafu, a gente sempre conversava muito, o Cafu sempre foi muito. O Cafu era paizão, né? O Cafu era paizão, você liga nisso, naquilo outro. E eu chutei, mas não era pra ir lá onde foi, não. A intenção era de ir no gol, mas não de cair lá onde caiu. Hoje, depois de 24 anos, ao presenciarmos a carreira do R10, é óbvio que ele quis chutar aquela bola pro gol. Tava muito bom pra ser não vai negar verdade. nunca, até Precisava de mais drama. Foi lindo 7 o minutos gol. depois, Ronaldinho fez uma falta forte do Daniel Mills e foi expulso. O melhor em campo teve que sair mais cedo. Mas, meu amigo, a sorte do Brasa é que pouco mudou. A Inglaterra não conseguiu criar, a partida permaneceu 2-1 e o Brasil estava classificado para a semi. Pela frente viria uma das grandes zebras da Copa, a adversária da fase de grupos, Turquia, time que deu bastante trabalho na estreia e que não engoliu o pênalti jogo polêmico foi uma marcado. guerra. Foi graças a esse jogo que nasceu uma das versões mais lendárias de todos os tempos. Fenômeno com corte cascão. Até porque a euforia da classificação só não tinha sido maior pela suspeita de uma lesão do Ronaldo, que precisou sair de campo aos 25 minutos do segundo tempo nas quartas. Os dias antes do jogo daquela semifinal foi de muita especulação de como seria a forma física e a condição de Ronaldo. Para um jogador com seu histórico de lesões, qualquer pancada já seria motivo de muita preocupação. Mas a primeira boa notícia era que seu joelho continuava bom. O centroavante sentia dores na coxa. Durante a semana, uma rotina intensa de fisioterapia e acompanhamento médico. Nesse ambiente tenso, 2 dias antes do jogo, ele aparece para uma entrevista com uma televisão japonesa com um corte muito diferente. tirou foto, Careca né, pai? da metade para trás da cabeça e só um tufinho perto da testa. Nascia ali a skin do Ronaldo Cascão. Vale dizer que nas quartas a Coreia do Sul fez mais uma vítima. Eliminou a Espanha nos pênaltis. Era a grande zebra da Copa. Ou seja, de um lado Brasil e Turquia, do outro Alemanha e Coreia. Assim como na fase de grupos, a Turquia mostrou ser um adversário bem chato e fez o goleiro Marcos trabalhar bastante ainda no primeiro tempo. A base do time turco era composta por jogadores que jogavam na Liga Turca. Os artilheiros eram Mansis, do Besiktas, e Saz, do Galatasaray. Belozoglu, meio-campista, aprontava com a camisa da Inter de Milão e Davala também jogava no Milan. Então, não tinha nenhum world class, mas era uma grande equipe. O goleirão Rusto também foi bem participativo, defendendo uma finalização cruzada do Cafu a queima-roupa. Roberto Carlos também chegou com perigo. Em seguida, baita defesa do goleiro. Ronaldo pegou o rebote depois de um chutaço de Rivaldo. O roteiro do jogo seguiu assim, com o Brasil atacando e parando na muralha Rusto. Mas lá atrás, Cafu salvou, aparecendo no momento certo. Rivaldo tentava, Roberto Carlos tentava, mas ninguém conseguia superar o goleiro turco. Até que brilhou no segundo tempo a estrela do Cascão. Partindo em velocidade na esquerda, Fenômeno achou espaço no meio de 4 turcos para finalizar. Ronaldo explica que ele chutou essa de bico porque o joelho dele estava doendo tanto e esse era o movimento que ele conseguia fazer para dar um chute, né? E ele também disse que o goleiro com chute de bico não entende muito bem, se atrasa um pouco, porque é no ritmo da passada, né? E aí Ronaldo explica isso num documentário, numa entrevista, alguma coisa assim. A bola ainda bate no Rusto antes de entrar. Um biquinho de muita qualidade,
1-0 Brasil, depois de um gol de gênio. Se na força não estava entrando, a gente teve que contar com um toque de genialidade. A seleção brasileira teve mais chances com Edilson, que perdeu uma boa oportunidade, e com Luizão, que entrou no lugar do Fenômeno, mas não conseguiu aumentar o placar. A Turquia chegava, mas lá atrás estava Marcos, outro grande destaque na partida. Inclusive, quando falamos de 2002, o que vem na cabeça é aquele ataque surreal. Mas precisamos lembrar que nós tínhamos um baita goleiro que foi extremamente importante. No final do segundo tempo, 4 turcos tentaram correr atrás de Denilson, em uma das imagens mais clássicas daquela campanha. Sem mais sustos, o Brasil se garantiu na final. A oportunidade de voltar da Ásia com o pentacampeonato. A Alemanha passou pela Coreia do Sul nas semifinais. Chegou a vencer o Paraguai por 1-0 nas oitavas, os Estados Unidos por 1-0 nas quartas e a Coreia pelo mesmo placar. Com o goleiro Oliver Kahn, a Alemanha tinha a melhor defesa da competição, enquanto o Brasil tinha o melhor ataque. E o artilheiro Ronaldo, com 6 gols. Era impossível dizer quem era o favorito. Felipão escalou no seu esquema com 3 zagueiros. Começou com Marcos, Cafu, Roque Júnior, Lúcio, Edmilson, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Kleberson, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Enquanto a Alemanha veio com Oliver Kahn no gol, o melhor goleiro do mundo da época, multicampeão no Bayern e naquele momento já tinha conquistado a Champions e a Eurocopa. Diferente de hoje em dia, a maioria dos jogadores da seleção alemã jogava na Bundesliga. Aquele elenco era composto por 5 atletas do Bayer Leverkusen, que tinha ido até a final da Champions um ano antes. Outros 4 eram jogadores do Bayern de Munique, que tinham conquistado a Liga dos Campeões 2 anos antes da Copa, mas o grande nome da equipe era Michael Ballack. O capitão do time tinha decidido as quartas e a semi, mas estava suspenso e não jogou a final. Era o jogador alemão com mais participações em gols na competição. O artilheiro com quem nós deveríamos ter muito cuidado era Miroslav Klose. 70 mil pessoas estavam no estádio de Yokohama, no Japão, para assistir a final. Mal a bola entrou em jogo, os zagueiros Lúcio e Roque Júnior subiram para a área para tentar um cabeceio. Com menos de um minuto, o Brasil já mostrava como seria o clima da partida. A seleção continuou em cima, testando os alemães e o goleiro Kahn. Aos 9 minutos de jogo, Marcos fez uma boa defesa. Logo em seguida, em um baita passe do Gaúcho, Ronaldo tenta tirar do Oliver, mas a bola vai para fora. Isso entra como gol perdido? Uma linda homenagem para o nosso canal? Acredito que sim. Obrigado, Fenômeno. Aos 29, outra bola do Ronaldinho, que o Fenômeno não conseguiu finalizar perfeitamente. Kleberson estava muito participativo no jogo, o cara não se escondia. No final do primeiro tempo, o volante chutou de fora da área, no travessão, por muito pouco não marcou. Direito bonito na trave! Já tinha ido no lance o Oliver Kahn, Kleberson de novo. No começo do segundo tempo, de muito longe, Nelvely cobrou uma falta que acertou com tudo a trave de Marcos. Os caras achavam que ia conseguir bater igual o Roberto Carlos, meu filho, tá louco? Se engana quem pensa que a seleção do Felipão tava bem. A Alemanha finalizou várias vezes, parecia que a bola ia entrar, mas o nome daquela Copa era ele, Ronaldo. O cara que passou por 2 cirurgias no joelho, ficou quase 2 temporadas inteiras fora. Ninguém sabia como chegaria para jogar aquela Copa do Mundo. Mas Felipão bancou e talvez fez o maior acerto de sua vida. Aos 21 minutos, Fenômeno para na marcação da zaga. Ele se levanta, recupera a bola que sobra nos pés de Rivaldo. E aí você se lembra daquele lance lá na primeira rodada contra a Turquia? Então, Ronaldo tá passando aqui, ele tocou pra receber num 2, ele ia sair de cara igual o espaço que tem aqui. Olha o espaço que tem entre esse zagueiro e o lateral aqui. Passou, Rivaldo chutou, mas desta vez os deuses do futebol estavam com a gente, no momento em que o Brasil mais precisava. O camisa 10 experimenta de longe e aí vem outra coisa fundamental para um time campeão, a sorte. Paredão alemão, um dos principais goleiros da história, comete um erro impensável e não consegue agarrar a bola, largando nos pés do único que não podia largar, Ronaldo. No gol mais fácil de toda a Copa, ele abre o placar 1-0. Ronaldinho bateu! Gol! Do Brasil! Ronaldinho, número 9! Que Oliver Kahn
que nada, Eu prefiro a de bateu louco o 98, goleiro mas alemão. E isso foi suficiente para alugar um triplex na cabeça dos alemães, até porque 10 minutos depois, Kleberson sai em disparada pela direita. O volante de 23 anos do Atlético Paranaense foi uma das grandes surpresas da convocação. Com todas as críticas que Felipão recebeu, não só chamou, como colocou ele de titular do time durante a competição no lugar de Juninho Paulista. Forte, rápido, ágil e confiável, Kleberson dava segurança defensiva para que Cafu e Roberto Carlos pudessem brilhar no ataque. Mas desta vez ele também foi o protagonista. Cruzou rasteiro da entrada da área, em um lapso de Rivaldo genialidade. faz o corta-luz e ele passa para receber o passe de Ronaldo. Só que o Ronaldo domina e faz o quê? Chuta. Rivaldo faz o corta-luz e a bola cai nos pés do iluminado. O fenômeno domina ele passa, e pô. bate de pé direito no cantinho. Golaço. Ainda bem que ele 2 não a tocou, 0 porque tava para o Brasil. Ronaldinho! O segundo gol brasileiro, 2-0 Brasil, 2 de Ronaldinho. A história de Aos Ronaldo é muito 37 do bonita segundo nessa Copa. tempo, no último suspiro, a Alemanha teve essa chance, mas para ser campeão tem que ter um goleiro excelente, e nós tínhamos. Fim de jogo, Brasil 2, Alemanha 0. Campeão da Copa do Mundo é penta! Disparado o país com mais títulos da competição. Tudo se encaixou a tempo em 2002, que vem um o Hexa ciclo esse de ano. 4 anos que começou com fracasso atrás de fracasso, mas que resultou na glória. Foi a primeira seleção a vencer uma Copa do Mundo, vencendo todos os 7 jogos. Ronaldo foi o artilheiro com 8 gols e virou herói novamente depois da ausência mal explicada na Copa de 98. A família escolar se uniu e conquistou o único resultado possível. Segundo o próprio treinador, ser segundo lugar no Brasil é o mesmo que ser o último. Sem a vitória, essa provavelmente seria mais uma geração esquecida, mas todos estão eternamente na memória dos brasileiros. Vencer depois de um ciclo conturbado pode trazer um pouco de esperança para o Brasil em 2026. Com o Ancelotti, a seleção já está no 4º treinador desde a saída do Tite em 2022. Fora as derrotas humilhantes para a Argentina e a não classificação para as últimas Olimpíadas. Além disso, já igualou seu maior tempo de jejum entre títulos 24 mundiais, anos. com a marca de 24 anos, entre 1970 e 1994. Quem gosta de superstição é mais motivo para acreditar. Falando em Copa, se curtiu o vídeo, provavelmente vai gostar desse aqui. Porém, esse é um pouco triste. Como o Brasil perdeu a Copa para ele mesmo. É um vídeo contando a história da seleção brasileira na Copa de 2018. Foda 18 também, viu?